Jovens, vamos então ao nosso sexto encontro. Vamos fechar agora a parte de pontuação. Tem mais alguns casos importantes de vírgula, que vocês precisam ter bastante atenção. Em seguida, eu entro com o ponto e vírgula. E aí fechamos parcialmente essa parte da pontuação, embora no outro encontro, nosso sétimo encontro, eu venha falar um pouquinho ainda dos dois pontos e das aspas, alguns outros sinais que merecem um pouquinho mais de cuidado na hora de escrever um texto, principalmente um texto oficial técnico, tá bom? Obviamente que é um documento, tá bom? Muito bem. Nilson, nós vimos no encontro passado a questão da mobilidade dos termos dentro da oração, das orações dentro do período. E você falou da base. Quem é a base? Quem lembra aí o que é a base? Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Dentro da base? Nunca. Nunca pontue dentro da base. Eles três podem se misturar à vontade. Nunca tem pontuação. Se você vai ler um texto ou se você vai escrever o seu, Nilson, como eu saberei se eu estou escrevendo bem? Como eu saberei se meu texto está bem pontuado? Você pega o seu verbo, observa quem é o sujeito, quem é o objeto. Entre eles não pode ter pontuação. Ótimo, grande passo. Segundo, se tem alguém no meio, quem é esse alguém? Então você vai colocar, se está no meio, o que é no meio? Entre o verbo e o objeto, ou entre o sujeito e o verbo, no meio, ou entre o verbo e o objeto, no meio. Então ele está no meio. Então se tem alguém no meio, não esqueçam, chifrinhos. No meio, dois. Abre e fecha. Nunca abra sem fechar. Nunca feche o que você não abriu. Se fechou, é porque tem que abrir primeiro. Se abriu, não esqueça de fechar. No meio, chifre de dois, que é para equilibrar. Tá bom? Então vejamos como é que fica. Se você tiver outros elementos. Nilson, se eu tiver outros elementos, quem seriam esses outros elementos? Eu chamo de apêndices. São informações, né, extraordinárias aí dentro desse contexto. Eu já tenho um sujeito, verbo, objeto, que é a minha base de lógica estrutural, lógica sintática, lógica semântica. Eu tenho dois auxiliares que vão reforçar, vão detalhar, que é o adjunto adverbial e o predicativo. E eu posso ter mais alguma coisa, Nilson? Posso. Vamos ao slide para ver o que são eles. Olha só. Quem são sujeito, verbo e objeto? Quem são esses três termos? Esses três termos são a base. Isso é a base. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Dentro da base nunca tem pontuação. Nunca pontue dentro da base. Então aí eu tenho sujeito, verbo, objeto, nunca dentro da base. Muito bem. O que eu posso ter além de sujeito, verbo e objeto? Eu posso ter adjunto adverbial e predicativo. Se eles vierem nesta posição depois da base, eles não têm pontuação. O lugar deles é aí. Estão normais, estão na sua posição normal. No entanto, se eu trouxer para dentro da base, ou se eu trouxer para antes da base, aí a pontuação se torna obrigatória se afetar o sentido, facultativa se não afetar o sentido. Não esqueçam dessa variante. O que eu posso botar além disso? Um aposto e um vocativo. Aposto e vocativo. Lembrando, o que é aposto? Aposto é uma identidade do que você disse antes. Nilson, professor de português. O professor Nilson é a identidade do professor. Correto? Ou um vocativo. Vocativo é um chamamento, certo? Meu Deus, o que estou fazendo aqui? Meu Deus é um vocativo. Minha Nossa Senhora, livrai-me, né, de todo mal. Minha Nossa Senhora é um chamamento, é um vocativo. Perfeito? Muito bem. Esses aposto e vocativo, onde quer que você utilize, onde quer que você lance mão, eles terão obrigatoriamente pontuação. Correto? Então vejamos aí como é que fica. Dou-lhe este conselho. Cuidado. Cuidado é o conselho que eu dou. Então, obrigatoriamente ele é um aposto. Logo, a pontuação é obrigatória.
Nilson, e se eu no lugar de uma palavra, cuidado, se por acaso eu botar aí um conjunto de palavras, ou seja, uma oração, leia sempre. Ora, leia sempre é o conselho que eu dou. Meu aposto agora está na forma de oração. Não me interessa se é aposto, pontuação dele. Pode vir antes, pode vir depois, pode vir em que circunstância vier. Tá bom? Muito bem. O que eu fiz aí para vocês? Eu dei uma melhorada. Eu dei uma, digamos assim, resumida nesta questão estrutural. Veja só. Quem é a base? Respondam quem é a base. Lembram quem é a base? Vamos lá. Quem é a base? A base é sujeito, verbo, objeto. Esta é a base. Dentro da base, nunca tem pontuação. Tá bom? Nunca tem pontuação. Agora, se você pegar outro termo que não seja sujeito, verbo, objeto, não interessa quais sejam eles, você trouxer para dentro da base, não me interessa se é entre o sujeito, o verbo e o objeto, 2 vírgulas. Não esqueçam, 2 vírgulas. Nunca só uma antes, nunca só uma depois. Ou se você trouxer para antes da base, vírgula. Lembre que você vai botar, certo? Você vai botar as vírgulas se for obrigatória. Como que é obrigatória? Se eu alterei a estrutura e afeta o significado. Posso botar ou não, se ela apenas é uma mudança da estrutura, não afeta o significado. É a chamada pontuação facultativa. Tá bom? Muito bem. Olha só aí este exemplo. A prova naquele concurso estava fácil. Veja, tem gente que quando vê qualquer coisa entre vírgulas, acha logo que isso é um aposto. E não é. Naquele concurso é um adjunto adverbial. É um circunstanciador. Correto? Mas veja só, o candidato nervoso aguarda o resultado do exame. Ora, nervoso é o quê, pessoal? Nervoso é um predicativo, porque é uma qualidade do candidato. Ora, as vagas, mérito para poucos, eram escassas. O que é mérito para poucos? É a identificação do que são as vagas. Isso é um aposto. Ora, troque o fiscal. Minha prova. Ora, o fiscal, isso é um chamamento, é um vocativo. Ok? E se você pega, lê bastante, não entende, porém, as entrelinhas. Ora, porém é uma conjunção. Então veja que eu tenho, no primeiro exemplo, um adjunto adverbial. No segundo exemplo, eu tenho um predicativo. No terceiro exemplo, eu tenho um aposto. No outro, eu tenho um vocativo. No outro, eu tenho uma conjunção. Ah, Nilson, então agora misturou tudo. Não, senhor. Todos eles estão interpostos. O que é estar interposto? Observe que naquele concurso está entre prova e o verbo estar. Ou seja, entre o verbo e o objeto. Está dentro da base. O candidato aguarda. Entre o sujeito, o candidato e o verbo aguarda, eu botei um predicativo. Está dentro da base. As vagas eram escassas. Entre o verbo eram e o sujeito vagas, eu botei um aposto. Está dentro da base. Troque minha prova. Entre o verbo e o objeto, eu botei o vocativo fiscal. Não entende as entrelinhas. Entre o verbo entender e o objeto entre linhas, eu botei uma conjunção. Então, não me interessa quem eu utilizei. Não me interessa se é um adjunto adverbial, um predicativo, um aposto, um vocativo, uma conjunção. Não interessa. Qualquer estrutura que você botar dentro da base, ou seja, entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o objeto, virá com 2 vírgulas. Será obrigatória se com ela for um sentido, sem ela for outro. Ou seja, afetar o significado. Será facultativo se você, com ela ou sem ela, não mudar o significado da condição. Aí é facultativa. Muito cuidado, muito cuidado.
Manilson, e se no lugar de uma palavra eu tivesse uma oração? Minha opinião, que ele era um blefe, estava certa. Então, que ele era um blefe é a opinião. Isso é um aposto. Só que agora tem verbo. Então, é um aposto oracional, é uma oração apositiva. Vírgula do mesmo jeito. Por quê? Porque está entre o sujeito, a opinião, e o verbo estar. Se você pega o segundo caso, faço uma leitura, entre o verbo fazer e o objeto leitura, você botou quando é possível. Você botou uma oração adverbial. Então não me interessa, está entre o verbo e o objeto. 2 vírgulas. E no terceiro caso, certo? A leitura, não há dúvida, é a saída contra a ignorância. Então vejam, aí eu tenho entre o sujeito leitura e o verbo ser, eu botei uma oração intercalada. Não confunda intercalada com interposta. Intercalada é porque eu quebro o discurso, eu mudo o discurso. Uma frase aí não tem nada a ver com a outra, não tem ligação sintática com a outra. É só semântica. Já a oração interposta é qualquer uma, ela inclusive é intercalada e interposta, porque ela está no meio, entre as outras duas. Perfeito? Então vejam, se é uma oração apositiva, se é adverbial, se é intercalada, se é um termo, não me interessa. Está dentro da base. Correto? Dentro da base. Nilson, por que agora não é facultativa? Sempre são as duas, sempre é obrigatório. Por que agora não é facultativo? Porque eu perco a noção do limite. Com orações ela é apenas obrigatória, ela não é facultativa. Ok? Muito bem. Nilson, aquelas expressões que dizem, dão ideia de retificação ou ideia de explicação, que se utiliza muito no texto jurídico. Por quê? Porque você precisa deixar as coisas muito bem claras, muito bem escritas, para não deixar dúvida, para que a outra parte não conteste, que ela pegue uma brecha que você deixou e crie uma interpretação que não existe. Então, como seriam elas? Ora, esse conto, isto é, essa crônica, eu fiz uma retificação, um conserto. O isto aí não está funcionando como pronome e o é como verbo. É apenas uma expressão de retificação. Ora, João, ou melhor, todos. Eu fiz outra retificação. O ou melhor não é uma alternativa e o adjetivo melhor. É uma retificação, que não é apenas o João. Todos respondem. Então eu fiz uma retificação. Então isso é uma expressão retificadora. Ninguém foi aprovado, ou seja, todos passaram. Ora, eu fiz uma explicação, certo? Então, quando eu faço ou seja, aí não é a conjunção ou e o verbo ser. Eu fiz uma explicação do que eu disse antes. Ora, muitos passaram. Por exemplo, você. Perfeito? Então, veja, a redação pode ou não ser dissertativa. Então, quando eu entro com elementos retificadores ou elementos explicativos, eles sempre virão com 2 vírgulas. Obrigatoriamente 2 vírgulas. Uma antes e outra depois. Porque eles quebram totalmente a sequência, a estrutura do meu texto. Ok? Muito cuidado. Isto é, ou seja, aliás, ou melhor, por exemplo, ou não, ou sim, e não, mas sim. Cuidado, que são todas as expressões que têm essa função, sempre entre vírgulas, tá bom? Muito bem. Eles vão denotar o quê? Isolamento e ruptura, porque eles assim não têm o sentido do que eles verdadeiramente são. Ou seja, o isto, pronome, o é, verbo, o ou, conjunção, o melhor adjetivo, o ou, conjunção, o seja, verbo, eles ganham um outro sentido, que é de retificação ou de explicação. Ok? Agora vejam vocês. Nós vamos tratar agora da pontuação, especificamente da vírgula, mas ela pode ser substituída por travessão ou por parênteses, vai dar o mesmo efeito, mas vamos trabalhar em cima da vírgula, que é mais comum. Nas orações adjetivas, muito cuidado, porque nas orações adjetivas isso ganha um peso enorme. Como assim? Vamos aos slides. Veja só, nossos alunos estudam mais, estudaram mais, foram aprovados. Ora, se eu dissesse a vocês,
Vamos só voltar aqui à minha explicação, por favor. Se eu dissesse a vocês, o homem que trabalha, nem todo homem trabalha. Não vai existir uma história da humanidade que todos os homens trabalhem. Então, sempre essa informação, o homem que trabalha vai ter o caráter restritivo. Só aqueles que trabalham. Mas eu poderia dizer assim, o homem que é mortal, todo homem é mortal. A característica de sermos humanos é a mortalidade. Então, o homem que é mortal, todo homem é mortal. Não tem como restringir a um grupo ou a outro. Ser humano é mortal. Então, essa é uma caracterização genérica. Então, há certas caracterizações que, por si, elas já dão a ideia de ser específica ou genérica. Mas há algumas que podem ser específicas ou podem ser genéricas. Perfeito? Um exemplo. Político que é corrupto não merece nosso voto. Para um determinado grupo de pessoas, todo político é corrupto. Então, é uma qualificação genérica. Para um outro grupo de pessoas, só os que são corruptos é que não merecem nosso voto. Então passa a ser o quê? Restritiva. Então há determinadas caracterizações que elas podem ter o caráter restritivo ou o caráter explicativo. Já no caso, exatamente por haver essa possibilidade, na hora que eu vou para a pontuação, aí eu tenho um caso mais, digamos assim, curioso. Você precisa ter um pouquinho de mais atenção e cuidado. Vejam, vamos voltar para o slide. Ora mais. Nossos alunos que estudaram mais foram aprovados. Bom, eu posso ler de duas maneiras. Só os alunos que estudaram mais é que foram aprovados. Então tem o caráter restritivo. Mas eu posso dizer que todos os nossos alunos estudaram mais do que os outros, por isso todos foram aprovados. Caráter genérico. Aí eu vou ter aí, portanto, uma diferença de interpretação. O que a gramática resolveu em relação a isso? Pegar essa caracterização, que estudaram mais, e se eu não utilizo pontuação, ela tem um caráter restritivo. Eu estou falando especificamente daqueles que estudaram mais. Somente alguns, não foram todos que estudaram, só os que estudaram mais. Por isso ela é restritiva. Consequentemente, sem pontuação. Mas se eu digo, nossos alunos que estudaram mais foram aprovados. Aí agora eu pontuei. Na hora que eu pontuo, eu passo a dizer que todos os nossos alunos estudaram mais do que os concorrentes. Todos os nossos alunos foram mais dedicados do que os outros concorrentes das outras escolas. Consequentemente, todos foram aprovados. Então eu estou falando genericamente. Eu estou falando de todos. Consequentemente, eu tenho uma oração adjetiva explicativa. Então, quando eu quero fazer uma caracterização, não usando um adjetivo, usando uma oração, aliás, um conjunto de palavras com verbo, ou seja, uma oração, eu não pontuo se eu quiser restringir. Eu pontuo se eu quiser falar genericamente. O que eu estou dizendo no primeiro exemplo? Veja que muda totalmente a leitura semântica. O que eu estou dizendo no primeiro exemplo? Que nem todos os nossos alunos passaram. Que não conseguimos aprovar maciçamente. Todos os alunos. Só os que estudaram mais. Já no segundo exemplo, eu estou dizendo o oposto. Que todos os nossos alunos passaram. Ninguém ficou de fora. No primeiro exemplo, os concorrentes também aprovaram alguns. Nós não, no segundo. Só nós aprovamos. Tivemos aprovação maciça. 100% de aprovação. Excelência na educação. Então eu mudo totalmente o significado da minha frase. Ou seja, voltando ao slide, nós temos dos nossos só os que estudaram mais. Então alguns foram reprovados. No segundo caso, todos os nossos foram aprovados. Aprovação o quê? Maciça. Uma aprovação, né, de 100%. Muito cuidado com as orações adjetivas. Elas fazem uma diferença enorme na hora
de se pontuar. Não titubeie com esta questão da pontuação. Perfeito? Então vejam só, vimos aí um caso importantíssimo da pontuação em relação às orações adjetivas, vimos um caso específico em relação aos elementos retificadores, fora aquela questão estrutural. Então a primeira coisa é você observar a questão estrutural, tá bom? Segundo, você olhar os elementos retificadores, que quebram exatamente essa sequência estrutural. Terceiro, você observa as orações adjetivas, que possuem um caso à parte. É só com as adjetivas. As adverbiais as substantivas entram naquele caso geral. Ok? Ficamos por aqui. No próximo encontro, vamos terminar e ver mais uns 2 casos de vírgula, depois o ponto e vírgula e outros pequenos sinais menos frequentes do texto. Não menos importantes, menos frequentes. Até o próximo. Um abraço.